Encontros Diários com Jesus, de Christopher Shaw. Dia 31. Seguindo uma estrela. A leitura bíblica de hoje está em Mateus 2, de 1 a 12. Então vamos a ela. Jesus recebe a visita de sábios do Oriente. Eis que, depois de Jesus nascer em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, vieram sábios do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está o que é nascido rei dos judeus? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu essas coisas, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. E depois de reunir todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagou-lhes onde Cristo haveria de nascer. E disseram-lhe: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, da terra de Judá, não és a menor entre as principais cidades de Judá? Pois de ti virá um governador que há de governar meu povo, Israel. Então Herodes, depois de chamar os sábios secretamente, inquiriu deles acerca do exato momento em que a estrela aparecera, e enviou-os a Belém, dizendo: Ide e procurai diligentemente o menino e, depois de o haverdes encontrado, notificai-mo para que eu também vá e o adore. Depois de ouvirem o rei, seguiram seu caminho, e eis que a estrela que haviam divisado no oriente foi adiante deles até chegar e deter-se sobre o lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E depois de entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe presentes, ouro e incenso e mirra. E tendo sido advertidos por Deus em sonho que não retornassem a Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Leia o texto de Mateus para estes dias, o que indica a participação dos sábios do Oriente no nascimento de Jesus. De que maneira Deus os informou sobre o evento? Por que usou outro método e não como fez com os pastores? A chegada desses homens estudiosos dos fenômenos astronômicos que observavam o firmamento imediatamente transfere o significado do nascimento de Jesus para além das fronteiras de Israel, na direção do mundo gentil. Desde tempos antigos, Deus tinha comunicado ao seu povo o desejo de que fossem uma nação de sacerdotes, instrumentos do Senhor para abençoar toda a terra. De fato, essa vocação está contida no chamado do pai da nação, Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Infelizmente, não encontramos indícios na história do Antigo Testamento de que alguma vez Israel tenha se interessado em buscar a forma de estender a bênção de Deus aos seus vizinhos mais próximos. Porém, o Senhor se moveu frequentemente entre os gentios. As Escrituras relatam como Naamã, de volta ao seu país, compartilhou as convicções espirituais que resultaram da cura que recebera de Deus. Da África, chegou a rainha de Sabá para provar a sabedoria de Salomão. Jonas, relutante missionário de Jeová, pregou a palavra entre os assírios e foi testemunha do arrependimento de toda a cidade. No exílio, Deus usou poderosamente Daniel para abençoar os babilônios, como também usou Ester, Neemias e Esdras. Não há dúvida de que o Senhor, apesar da indiferença do seu povo, sempre soube qual o meio ideal e particular para se mover entre as nações, a fim de tornar a bondade do seu coração conhecida. O relato de Mateus impressiona porque mostra um grupo de homens que,
sem a herança religiosa dos judeus, soube como descobrir o Messias que havia nascido. O mensageiro desta notícia para eles fora uma estrela. Não se nos provê qualquer detalhe sobre a forma como o astro apareceu, nem como interpretaram o seu significado. Basta-nos saber que o firmamento proclama a existência de Deus, mas só percebem aqueles que têm olhos para vê-lo. Davi compartilhou no Salmo 8 a sua admiração diante da criação de Deus e exclamou: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. No verso 3. No Salmo 19, declara que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, no versículo 1. Os sábios, com a obsessão típica dos cientistas, interpretaram a mensagem de um fenômeno que observaram no céu e chegaram a Jerusalém para investigar o assunto mais a fundo, ainda sem ter mensageiros dispostos a ir aos gentios. Deus estava se movendo em meio a eles e tornando sua intenção de incluir os gentios na salvação, que começava primeiro na casa de Israel. Para esse fim, ele usaria o meio que desejasse.